Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV. Hoje aqui na TV das Artes, hoje eu tenho a honra de entrevistar para falar de um assunto bastante específico, não o Major Campos, não o Tenente Coronel Campos, não o Coronel Campos. Hoje eu vou entrevistar o meu amigo Sandro Roberto Campos. Por quê? Porque é um grande amigo, um amigo lá do Espírito Santo, que fez um trabalho maravilhoso para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, fazendo o diagnóstico dos conselhos comunitários, a pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública, publicou esse trabalho feito com todos os entes federados e agora ele vai dizer para a gente o que ele fez com um livro dele e um livro que ele vai lançar em breve e que é um material absolutamente necessário para vocês que gostam de segurança pública, para vocês que apreciam segurança pública e para vocês que mexem com segurança pública. Primeiro, Coronel, sempre Coronel, queria falar aí da minha satisfação de novamente te entrevistar, mas quero entrevistá-lo basicamente para falar missão cumprida, hoje já na reserva, mas fazendo o que gosta e fazendo um trabalho que começou a germinar e começou a aparecer lá atrás. Fale aí com nossos amigos e telespectadores. Ô Junqueira, boa noite. Depois desse preâmbulo, né? Eu me sinto assim, muito honrado de estar na presença do amigo. Obrigado pelas palavras sempre respeitosas, sempre carinhosas. Eu acho que quando nós estamos entre amigos, a conversa ela flui de uma maneira muito mais simples, muito mais tranquila. Sabemos muito bem, né, que essa temática que diz respeito aos conselhos comunitários de segurança pública, tanto o amigo como eu, nós somos apaixonados, né, por esse assunto, um assunto delicado, um assunto que envolve uma complexidade muito profunda e, ao mesmo tempo, também um assunto fundamental no que se refere à própria sobrevivência da sociedade. Então, como o amigo falou, agora eu estou na reserva, eu aposentei agora em abril desse ano, aqui pela Polícia Militar do Espírito Santo. Foram quase 31 anos de serviços prestados para a sociedade aqui capixaba. E grande parte dessa jornada foi hasteando a bandeira da filosofia de polícia comunitária, tentando levar para a sociedade esse nível de amadurecimento que nós dois sabemos que esse amadurecimento ele leva muito tempo para acontecer, as pessoas entenderem os seus papéis e estarem participando efetivamente desse processo, né? E como o amigo falou, em 2020 a gente iniciou um trabalho de diagnóstico, né? Das federações, ou melhor, das organizações que lidam com os conselhos comunitários de segurança pública nos estados, pelo país. E em 2015, 2016, eu fiz um diagnóstico em nível local, em nível do estado do Espírito Santo. Então, a partir desse diagnóstico, isso foi foi uma mola propulsora, né, que me incentivou para poder avançar no território nacional e entender de que maneira que os estados, né, estavam tratando a respeito dos conselhos comunitários de segurança pública. No mais, Junqueira, é uma honra estar aqui, tá? Eu estou à sua disposição. Entes e que os conselhos comunitários têm dentro de cada estado. Essas falas são suas. As arquiteturas
de cada estado, as arquiteturas dos conselhos comunitários. Isso eu aprendi com você, entendeu? E eu levo para mim como, como um mantra. Por quê? Porque é impressionante, Campos, como você foi feliz nessa palavra ou neste diagnóstico, porque a gente, quando fala com um capixaba, ou quando fala com um paraense, ou quando fala com um paranaense, ou quando fala com um alagoano, são estruturas diferentes e são visões de mundo diferentes. E você muito bem colocou lá atrás, quando a gente começou a conversar, essa questão. São arquiteturas diversas, né? São arquiteturas e que não é esse está certo ou esse está errado. Não, são diversas arquiteturas que a gente precisa entender como válidas, né? Como válidas. Agora, vamos falar do filhote que está aí, né? Para ser lançado, que deve lhe trazer muito orgulho e, vamos dizer, deve ter trazido um árduo trabalho também, né? Afinal de contas, a gente sabe, eu e Campos já conversamos, e ele interrompeu, voltou, interrompeu, voltou, em função das coisas. Mas vamos falar do livro, Campos. Vamos falar do livro que você estará agora no dia 30 de outubro, fazendo a noite de lançamento. Me conta um pouquinho do livro. Perfeito, Junqueira. Então, dentro da carreira, né, dentro da Polícia Militar, eu tive oportunidades assim maravilhosas de estar em contato com os conselhos comunitários de segurança pública, que vale destacar aqui, como o amigo falou, em função da ampla diversidade dos tipos de arquiteturas existentes no país, independentemente da arquitetura, nós entendemos como espaços, né, de discussão, de participação da sociedade civil e de construção de políticas públicas, não só com os profissionais da segurança pública, mas eu posso dizer de maneira bastante segura, com o poder público em geral. E não adianta falar de segurança pública sem falar em ordem pública, em insalubridade pública, e todos esses cenários que fazem parte da multiplicidade causal da violência e da criminalidade. Mas, como você falou, é o filho, né? O livro está aqui, Conselhos Comunitários de Segurança Pública, a participação da sociedade civil na construção da cidadania. Esse livro me custou aí mais de 4 anos de escrita. Como o amigo falou, nós tivemos aí avanços, interrupções. Para um amigo também escreve, sabe muito bem que se eu fosse pegar esse livro agora, com certeza eu estaria realinhando e reajustando ele todo. O texto é assim mesmo, a gente escreve e por sermos assim muito rigorosos e muito críticos com relação a nós mesmos, os tempos vão passando e nós vamos vendo outras coisas que a gente poderia agregar. Enfim, uma hora eu tive que terminar e terminei. Mas eu posso assim dizer que esse livro ele contém 9 capítulos. Principalmente o 8º capítulo, ele trata, por exemplo, sobre... eu trago aqui relatos de mais de 50 pessoas que eu considerei assim, bastante extraordinárias ao longo da minha trajetória dentro desse trabalho comunitário, né? Já vou fazer um spoiler aqui, já tem um relato do amigo também aqui dentro. O Junqueira, é importante que se frise aqui, o Junqueira foi presidente de um conselho comunitário de segurança pública em Budas Artes, né, Junqueira? E uma pessoa muito participativa, e a participação ela gera cobranças, e muitas vezes
Sim. o poder público, as instituições policiais se veem na berlinda, né? Porque a cobrança chega e a gente precisa dar um feedback. Então é assim que funciona o jogo, né? Com transparência, com respeito, com audição. Sem isso a gente não chega a lugar nenhum, né? A previsão do lançamento é para o dia 30 de outubro, final desse mês ainda, né? Ainda estou em uma fase aí de formalizações, de espaço, né? Montagem de todo o quebra-cabeça para a gente poder fazer uma entrega legal, com a presença de muita gente bacana, e que fizeram parte de todo esse processo. Muitas pessoas de fora daqui do estado vão ser convidadas. E, nossa, vai ser uma honra muito grande poder receber as Sim, é pessoas isso que eu ia que perguntar. por algum motivo, É né, isso que eu ia tiverem perguntar um condições de pouquinho estar sobre. presentes. Né? É óbvio que Mas o livro, Junqueira, falando um é, pouquinho a respeito só dele, uns como eu spoilers, disse, só nós, né? umas pitadas, né? Claro, sim. Certo, com certeza não. Até porque Mas só spoiler, 488 porque todo páginas mundo, não dá para a gente todo falar mundo durante deve ao adquirir longo dessa esse entrevista, né? livro, porque ele com certeza ele vai revolucionar a ideia que todos os cidadãos têm de segurança pública. Eu sei porque eu já tenho ideia do conteúdo do livro e é muito importante para a cidadania, né? Para a cidadania. E aí, não vamos falar Espírito Santo, São Paulo, Rio. Não, não. É da cidadania brasileira. Mas dá o seu spoiler aí. Exatamente. Vamos lá. Eu começo. O livro ele é prefaciado pelo Coronel Júlio César Costa. O Coronel Júlio César Costa, para nós aqui, é uma grande referência, um oficial extraordinário, uma pessoa altamente respeitosa. Foi um professor nosso na academia, e ele inicia a Polícia Interativa aqui no Espírito Santo. Então, em 1990, até 1994, nós tínhamos uma PM, e depois de 1994, com a implantação da Polícia Interativa, nós tivemos uma outra instituição. Então, não havia ninguém melhor que pudesse estar fazendo o prefácio desse livro, que seria uma pessoa com a qual eu tive um ensinamento primário, Com né, Junqueira? certeza. Então, a gente precisa dar honra às pessoas que têm honra e que batalharam e labutaram muito dentro desse processo. Né? No capítulo 1, eu menciono por que nós andamos em grupos. Né? Então, não de maneira enfadonha, mas eu falo faço uma comparação entre dois períodos, né? Do período paleolítico até os atuais dias, a gente percebe que ao andar de maneira desagregada, como os povos nômades no paleolítico, as pessoas eram alvos fáceis de dinossauros, eram alvos fáceis das intempéries, Sim. do sol, da chuva, da necessidade deles estarem devidamente protegidos e se protegendo. Né? É necessário que as pessoas precisam proteger uns aos outros. No Neolítico, nós saímos, a civilização sai de um período nômade para um período extremamente mais sedentário. Cidades começaram a ser construídas nas margens dos rios, as pessoas começaram a se acolher, a se abrigar em locais extremamente bem mais protegidos, e as pessoas também começaram a entender as vantagens de estarem juntas, estarem reunidas umas às outras. E uma prova bastante gritante disso que eu coloco no livro é um autor, um historiador chamado Gilberto Cotrim. Ele menciona uma diferença muito grande da população no final do período paleolítico, cerca de 5 milhões de habitantes no planeta Terra, e no século I depois de Cristo, essa população já no período, né, depois do Neolítico, depois do período dos metais, né, já no século I depois de Cristo, essa população chega a 300 milhões de habitantes. Né? Por que será?
né? Então, viver em grupos, nós temos aí uma série de vantagens que diz respeito à questão da própria sobrevivência da coletividade. No capítulo 2 eu trago como título Comunidades, Mundos dentro de Mundos. Impressiona que, mesmo depois dessa constatação de que viver em grupo é necessário para a sobrevivência da sociedade, nós sabemos que dentro de uma comunidade, como autores como Zygmunt Bauman, Castells, falam, né, de uma maneira muito transparente, que não são localidades estáticas, são localidades extremamente dinâmicas, com interesses muito difusos, porém os objetivos da sobrevivência eles são iguais para todos, nós temos objetivos comuns, mas as pessoas elas fecham os seus olhos com relação a isso. Falo também muito sobre a virtualização das nossas relações hoje em dia. Estamos dentro do nosso apartamento, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, e achamos que dentro desses espaços nós temos segurança. Só que a insegurança ela está invadindo os smartphones, né? Está invadindo a internet. A sua casa a qualquer momento também pode receber uma visita inoportuna, enfim. E aí nós vamos procurar saber o que diz respeito à segurança pública depois quando o leite entorna, depois, lamentavelmente, quando o problema acontece. Então, estar virtualmente conversando é uma coisa, estar presencialmente falando, a trocas de olhares, essas trocas cognitivas, elas são fundamentais. Então, o capítulo 2, assim, a grosso modo, eu levo essa mensagem da necessidade que o ser humano ele entenda lá nos primórdios por que eles resolveram se fundir, por que as pessoas resolveram estar em grupo. E estar em grupo é estar no meio, estar imerso em uma série de questões, de desafios de relações interpessoais. Tá? No capítulo 3, eu menciono um pouquinho sobre alguns dados relacionados a crimes que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública anualmente, como uma das principais referências nacionais que nós temos hoje em dia. Mas, para além de dados numéricos, eu menciono muito uma fala do coronel Jorge da Silva, que é um livro dele chamado Controle da Criminalidade, que ele lança em 1990, ele foi falecido em 2021, uma enciclopédia, foi meu professor na especialização na UVB, aqui no Espírito Santo. Ele menciona uma frase que foi dita em 1990, nós estamos em 2025, 35 anos depois, essa frase ela ainda ecoa sobre as nossas mentes, sobre os noticiários e sobre várias outras mesas de debates. Diante do caos, nós temos uma série de acusações mútuas. A polícia acusa a justiça acusa outras instituições, então há muitas acusações mútuas. E diante do caos, a gente foge da complexidade. Então a fuga da complexidade nos remete ao seguinte: eu quero soluções simples, eu quero soluções rápidas, eu quero soluções fáceis para problemas altamente complexos. Quando nós temos aí um aumento de indicadores de violência, como a questão dos homicídios, em nenhum momento nós, por exemplo, nos questionamos por que esses indivíduos chegaram até ali. Até que ponto o sistema criminal ele também tem ele tem uma participação dentro desse processo. E aí, sem contar as 9 teorias que falam sobre as condicionantes da criminalidade, que autores do IPEA, pesquisadores do IPEA trouxeram, e que nenhuma dessas teorias elas chegam a uma conclusão sólida. Então, nós estamos diante de um problema extremamente complexo. E a gente quer lidar, lamentavelmente, a gente percebe uma pirotecnia midiática muito grande, uma apropriação desse problema meramente com operações,
e, na verdade, o cenário ele tem uma profundidade muito maior, muito maior. Então eu volto a Jorge da Silva, diante da complexidade, a fuga, né, e a simplificação. A violência, a criminalidade é problema exclusivo de polícia. E lá vai o polícia para a guerra, lá vai o polícia para o combate, né, adoecido diante de tantas intempéries. Né? No capítulo 4, eu começo a adentrar propriamente a questão dos conselhos comunitários. Então, houve uma necessidade de estabelecer um preâmbulo até chegar a esse quarto capítulo, mencionando o Conselho Comunitário de Segurança. Nós temos aí uma série de definições. O próprio Danilo, presidente da Confecom, ele sempre traz a definição dos livros, né, dos cursos de promotor e de multiplicador de polícia comunitária. Mas a gente percebe que todas essas definições convergem para um determinado ponto. São espaços em que as pessoas e o poder público se reúnem, né, para poder debater, participar e construir políticas públicas de segurança. Políticas públicas de segurança é muito diferente de políticas de segurança pública. Políticas públicas de segurança são construídas através da intersetorialidade, através de uma audição de diversos setores do poder público e da sociedade. Políticas de segurança pública são construídas em gabinetes. Ambas as políticas, elas têm o seu valor. Né? Quando a gente está, por exemplo, diante de operações com repressões qualificadas, existem situações, cenários em que a polícia ela precisa atuar salvaguardando a proteção de muitos atores municipais e da sociedade civil organizada. Porém, quando nós começamos a envolver o poder público, as pessoas começam a entender, né, que umas começam a entender as incumbências das outras, eles começam a se respeitar. Começam a observar que aquele problema ali, muitas vezes local, de furtos em determinados estabelecimentos comerciais em uma determinada cidade, se a gente sentar e começar a entender, nós vamos verificar uma série de outros problemas, como iluminação pública, imóveis abandonados, arbustos sem poda, indivíduos que por reiteradas vezes já foram presos em casos de maiores ou em casos de menores apreendidos. Nós vamos chegar a problemas que estão lá no Congresso Nacional. Então, novamente a gente volta, diante da complexidade, a fuga. Sim. Então é mais fácil que a gente fugir. E trabalhar com o Conselho Comunitário de Segurança Pública dá trabalho. Não, eu queria disso, falar dentro exatamente isso envolve aí linha. uma série de acordos. Né? Que você quer fazer alguma intervenção? Ainda faltam mais uns... E o que a sociedade civil precisa entender a sua responsabilidade dentro dessa dinâmica que é essa questão que você acabou de pontuar. Por quê? Porque o que a gente percebe, o que a gente vê é que as questões de gabinete, elas serão feitas, elas serão executadas, mas é apenas e tão somente estas ações de gabinete, elas terão um período curto, uma ação pontual e não constante. Que se a sociedade civil se pegar como protagonista e se apoderar em conjunto com esta ação que o coronel falou de gabinete, a gente consegue avançar mais e consegue construir um arcabouço muito maior e muito mais perene sobre a efetividade da criminalidade. Mas dá trabalho. Dá. Dá trabalho. E aí o que é mais fácil? Você reunir um contingente imenso de policiais. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E aí o que é mais fácil? Você reunir, né, um contingente imenso de policiais, a mídia, ocupar um território
e amanhã o problema continua. Tá? Então, foi o que você falou, uma presença efêmera, uma presença episódica dentro de um espaço, você não vai Sim, conseguir resolver o problema. Tá? Iniciativas como, ainda que muito criticadas, como as UPPs, né, no Rio de Janeiro, as bases comunitárias de segurança pública em São Paulo, o Serviço de sim, Atendimento ao Cidadão aqui no Espírito Santo e tantas outras iniciativas de territorialização do policiamento, ou seja, a permanência, né, do policial nesses espaços, foram iniciativas assim extraordinárias. E aí a gente percebe um fenômeno sobre o qual essas iniciativas elas estão cedendo espaço cada vez mais para a viaturização do policiamento, cedendo espaço também para cada vez mais a é, presença da tecnologia, muito embora ela seja importante, agregadora, mas o drone não interage com ninguém, Junqueira. O drone não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, as câmeras de vídeo monitoramento. Muito embora nós sabemos que os cenários criminais, existem locais cujos cenários criminais são desafiadores para a gente, né, estabelecer um diálogo permanente através de conselhos de segurança. Mas sementes precisam ser plantadas. Os profissionais precisam estar ali, o bom dia, boa tarde, boa noite, tentar criar essa atmosfera de confiança mútua, né? Pra você ter uma com ideia, certeza. aí seguindo, eu falo do terceiro setor, no capítulo 5, que nós sabemos aí que nós somos também apaixonados por essa temática, que também é extremamente desafiadora, trabalhosa, lidar com o terceiro setor não é fácil, porém, ele dá uma independência, ele dá uma autonomia para aquele conjunto de pessoas que resolve se reunir para poder debater de uma maneira muito emblemática. O terceiro setor ele traz isso. E aí eu trago aqui muitos dispositivos legais que robustecem essa fala, a própria Constituição Federal, o seu artigo 5º, Sim, os incisos 16 ao 21, o Código Civil Brasileiro, a lei do Miroski, né, no marco regulatório das organizações da sociedade civis e tantos outros. E terceiro setor também envolve captação de recursos. Captar recursos não é um trabalho simples, isso envolve capacitação dessas pessoas, as pessoas entenderem por que estão captando, como captar e prestar contas, né, de maneira transparente e honesta daquilo que sim, captou. Então, o capítulo 5 eu falo sobre isso e vinculo esse cenário também com relação à segurança pública, né? Então, a sociedade civil organizada ela passa a entender o seu papel dentro desse processo. No sexto, eu reflito atitudes, comportamentos, falo aí das descontinuidades, das brigas eternas, né? Os combates que existem entre integrantes do conselho com integrante de conselho, integrante de federação com integrante de federação, com integrante de conselho, com o CESP, com todo mundo, e todo mundo fica maluco, né? Porque ninguém acaba se entendendo, muita gente brigando por causa de poder, disputando poder. Só que, na sim, verdade, todos nós, voltando para a época dos tiranossauros, nos reunimos por quê? Para sobreviver. A gente precisa se entender, a gente precisa amadurecer enquanto coletividade. E esse capítulo 6 ele traz muito isso. Então, eu trago aqui algumas metodologias, como o 5W2H, como a metodologia IARA, mais sob forma de reflexões do quanto que as pessoas elas começam a entender que aquele problema que eu acho que é exclusivo de polícia, ele abre um leque, né, muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Tá? No capítulo 7, eu faço aí uma panorâmica em nível de mundo, né, e de estados no país, menciono os conselhos de ligação no Japão, que são organizações, eu tive lá em 2010 e tive uma oportunidade muito bacana de conhecer espaços de discussão entre policiais dos Cobans, dos Suzaixôs, com a comunidade local. E o interessante que eu percebi ali nos conselhos de ligação
é que eles fazem entre 3 a 4 reuniões por ano, Junqueira, e enquanto não resolverem um determinado problema, eles não terminam. Aqui o desafio é infinitamente mais amplo, porque nós não temos apenas um, nós temos um leque muito amplo de problemas, Sim, e isso acaba fazendo com que esses conselhos precisem se reunir no mínimo uma vez por mês, ou talvez até mais, para tentar dar conta, né, de uma dinâmica muito sim. grande. Esse capítulo eu menciono também sobre as realidades, algumas realidades de alguns estados, não deu para falar sobre todos, né? Falo sobre as coordenações estaduais de polícia comunitária, como dos conselhos de segurança, como os de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, e também falo sobre as federações estaduais, os conselhos de Mato Grosso, de Brasília, daqui do Espírito Santo. Foi muito recente, né? Então eu trago um subtítulo, né, falando sobre a polícia interativa também daqui do Espírito Santo, até chegarmos à federação. Capítulo 8 são os relatos, conforme eu já havia mencionado, né? Então eu trago aí os relatos de muitas pessoas que trabalharam nesse processo, tanto lideranças comunitárias como profissionais de segurança, de poder público em geral. E eu finalizo, né, o livro mencionando que, como o amigo já começou no início da nossa conversa, não há ambiente linear, não há um ambiente, um território. O que é Conselho de Segurança Pública no Acre e o que é Conselho de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Nós sabemos aí que, como você falou, as arquiteturas são muito diferentes, mas o coração do processo está na participação, está nas pessoas estarem reunindo-se. A necessidade não só de se reunir, mas de amadurecerem os seus comportamentos e se manterem unidas, porque esse processo ele termina. Você sabe disso. Tivemos muitos conselhos que se desativaram por brigas, por cansaços, né, por objetivos que se desfizeram. De início, os objetivos são comuns, as pessoas estão com aquela paixão violenta para estarem reunidas e tentarem resolver os problemas. E daqui a pouco os objetivos mudam e as pessoas elas não estão mais juntas, até novos problemas acontecerem. Então é um processo, Junqueira. É um processo de reuniões, de Não, interrupções, mas de e é isso, reconstruções, e é por isso que eu falei no enfim, começo, tentando aí porque traduzir em poucas é de palavras, suma essa foi a grande importância, ideia. e veja, eu digo sem medo de errar, por quê? Porque isso traz à luz a todo cidadão, a a toda pessoa que quer discutir cidadania, discutir segurança pública, verificar o que é possível e o que existe, o que não é possível, o que não existe. Essa questão dessas dicotomias, dessas brigas, sabe, todo mundo está apaixonado naquele momento, todo mundo entra junto, depois parece que todo mundo quer uma porta diferente, né, para sair. Então, é um livro que tem tudo de segurança pública, mas tem tudo de cidadania, tem tudo de convergência entre os iguais e entre os diferentes. É uma necessidade, e isso você sabe, eu sempre falei para você, que o seu livro será, obviamente, uma necessidade de todo mundo que quiser entender minimamente, né, o que são conselhos comunitários, o que é cidadania, num nível, numa análise bastante superficial, o que é segurança pública, quais são as divergências e diferenças entre algo que a sociedade faz e algo que a polícia ou os órgãos de força de segurança faz. Então, você condensa todos esses ingredientes,
né? Todos esses detalhes que, na verdade, é uma somatória, né? É uma somatória de elementos que fazem parte de uma coisa só, tá certo? No livro. Por isso que eu, logo no começo, falei da importância de todo mundo ler. Por quê? Porque o seu livro, ele não é falar de direito. Ele não está falando de forças de segurança pública. Ele não está falando de conselhos comunitários de segurança. Ele está falando de todo esse arcabouço, todo esse toda essa questão que às vezes a gente, até brincando, já falou, às vezes a gente fica maluco com tudo isso, né? Mas que tem solução e que a solução é entender as estruturas, entender como eu, né, indivíduo, posso contribuir, né? Então, essa leitura é uma leitura obrigatória a todo ser humano e todo cidadão que quiser o bem a si e ao próximo. Por isso que eu não falei e falei sem medo de errar, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, entendeu? Porque você congrega Isso aí. todos esses pontos que são, teoricamente, diferentes, mas eles te levam para um sentido único, né? Uhum. Isso aí. Isso aí. Eu tive durante muito tempo da minha vida como tenente, capitão, com oficiais aí maravilhosos. Na época, capitão Andrei, hoje todo mundo coronel, muitos aposentados, né? Miranda, que foi meu primeiro chefe, Saulo, Almeida Júnior, Menezes, Marques. Nós tivemos aí pessoas aí muito abnegadas Nós e temos foram dois diversas ouvidos. reuniões que nós É para participamos isso, juntos. né, Campos? Muitas reuniões. É A uma gente tem que aprender boca a e ouvir, dois ó, ouvidos. aprender a ouvir. É isso aí. Aprender a ouvir, aprender. Sim, aprender a não deixar as coisas caminharem, né, muito para o coração, porque muitas vezes quem está ali passando o problema vai falar de maneira muito ofensiva, né? E a gente tem que acolher aquela pessoa, né? Porque ela está passando pelo problema e está relatando aquele problema para a gente, né? E a gente tem que entender esse processo. A partir do momento que a gente não monta esse trabalho de escuta e simplesmente criamos, né, um aparato militar, um aparato de combate, não que não seja necessário em determinados momentos, porque há zonas conflituosas dentro das quais você vai precisar trabalhar de maneira coercitiva. Mas dentro dessa balança da prevenção e da repressão, né, desses dois pratos, a partir do momento que eu peso muito mais o prato da repressão, eu diminuo o diálogo. Eu diminuo o diálogo. Eu aumento a minha indiferença, né? A partir do momento que eu aumento mais o prato da prevenção, as pessoas começam a entender, a gente vai começar a dividir as responsabilidades e as pessoas vão começar a entender que a incidência dos crimes, dos delitos, não pode estar recaindo exclusivamente sobre as costas das instituições policiais. Isso é um engano, isso é um erro, né? A gente adoece o profissional com isso, sabe? E quando a população começa a compreender que as causas de todo esse drama social chamado violência, né, e criminalidade, elas são muito amplas, elas começam a participar e começam a chamar outros atores que precisam fazer parte da mesa, né? E outra coisa que também que eu aprendi no Japão trabalhos a longo prazo. Abaixo da linha do Equador,
parece que nós aqui nós não conseguimos entender isso. A gente não consegue entender no mundo tropical projetos de longo prazo, projetos que eles não são efêmeros, não são, sabe, pirotécnicos, midiáticos. E a gente precisa entender que em 1874, por exemplo, foi o primeiro Koban criado no Japão. Quando eu estive lá em 2010, há 15 anos atrás, eram, saiu de um Koban em 1874 para mais de 15 mil Kobans espalhados, Kobans e Suzaishôs, né, Aqui, espalhados em todo o abaixo da território linha do japonês. Equador, Então perceba, ninguém eles quer continuaram plantar aquilo que tâmara. começaram. Sabe? É isso. Leva 100 anos. Então, esse é um grande mal, um grande problema, Que é porque uma as fruta, pessoas né, não querem longínqua, que demora, né? É isso aí. plantar e não colher. Elas querem plantar e colher. Exatamente. Então, esse é um problema gigantesco, mas a gente vai evoluir. Rapidamente. Eu acredito nisso. Campos, a gente podia ficar mais uma hora aqui falando do seu livro, que eu queria, inclusive, Sim. né? Mas eu quero que você coloque novamente o livro para todo mundo ler, né? O título, para que a gente possa um pouquinho mais para frente. Um prazer. Não, ele não. Espera só. Inclina ele um pouco para. Eu acho que está em. Está conseguindo aparecer? Manda foto que aí depois a gente vai colocar para que todo mundo veja. E eu queria te agradecer demais, primeiro ao próprio livro. Perfeito. Todos esses anos discutindo, né, debatendo, crescendo no sentido profissional, porque eu devo muito a você também. E queria que você deixasse aí uma palavra correlacionada ao livro a todos os telespectadores e todas as pessoas para a aquisição ou as pessoas do Espírito Santo que queiram estar na noite de autógrafo. Então, a noite de autógrafo está programada para o dia 30 de outubro, né? Do lançamento, propriamente dito, às 19h30, na sede da Assembleia Legislativa daqui do Estado do Espírito Santo. A aquisição do livro ela pode ser realizada através da editora Paco. Posso estar fornecendo aí os links, né, de acesso, tanto a obra física, a obra através de e-book, eles ainda estavam preparando, mas não deve demorar também para poder ficar disponível. E assim, no final do livro, vou fazer um spoiler aqui para que todo mundo que ninguém ainda não leu, mas no final do livro, na parte relacionada, né, às considerações finais, não vou ler tudo, né, até porque é uma reflexão que eu deixo aqui no final, mas eu queria falar uma frase de Cristóvão Colombo, né? E o mar trará para os homens novas esperanças, assim como o sono traz os sonhos. Tudo aquilo que foi sonho há 800 anos atrás foi se tornando uma realidade e de maneira gradual. Não entender a gradualidade, né, e as vicissitudes da vida é a gente adoecer a si mesmo, nós adoecermos aos outros, entendendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de visão de mundo, e estabelecer esses ambientes de diálogo, a gente despressuriza muita coisa, Junqueira, muita coisa. As pessoas entendem, na verdade, as aflições, as dificuldades que muitas vezes o poder público tem para poder fazer
as entregas necessárias para a população, e, ao mesmo tempo, também o poder público entende as aflições e os problemas que a sociedade atravessa e que precisa de respostas, né? Então, é um processo necessário. De antemão, Junqueira, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, e principalmente a amizade que nós temos, que é algo assim que a gente, como você falou, se deixar a gente fica aí até no ano que vem, porque falta de assunto não tem, né? Com certeza. Tem muita coisa aí para tratar. Obrigado mesmo. Campos, muito obrigado. E a vocês, todos os telespectadores do programa Segurança na TV, forte abraço e até mais.